Fala aí, galera, boa noite a todos. Terminando aí um feriadão, terça-feira. Eu acabei de ler um artigo a respeito sobre depressão, em que a pessoa dava o depoimento de que ela acordava e não via sentido em mais nada, né? O sentido do mundo para ela estava esvaziado. Seja no café da manhã, na hora de ir para o trabalho, no trabalho, na volta ao trabalho, a depressão estava justamente tomando, né, conta dela. Ela partia desse princípio, que a depressão a dominou. E eu quero bater um papo muito rapidamente, de maneira bem didática. Eu gosto de deixar os meus textos, os meus vídeos didáticos. O que é didático? É a capacidade de você conseguir compreender, assimilar boa parte da informação, de modo que o seu cérebro tenha sentido no que você está falando. Eu não quero ser técnico, embora eu possa ser técnico, mas eu prefiro ser didático, que é a maneira como que você assimila, né, o conhecimento daquilo que você precisa. Pois bem, eu conversando com uma amiga esses dias, recentemente, falando sobre depressão, o que eu quero deixar claro é que a depressão, ela não é tristeza. A depressão não é melancolia. A depressão não é ela não é também eu estou vendo os comentários aqui, acabam perdendo os meus raciocínios. A depressão, ela não é tristeza, não é melancolia e nem é também introspecção. A depressão, a essência da depressão, quando uma pessoa fala, estou deprimida, e quando diagnostica essa pessoa com depressão, significa que ela está com ausência de sentimentos. E isso é um fator determinante para a depressão. O fator determinante para a depressão é a pessoa não ter a capacidade de gerar emoções. E quando eu falo emoções, qualquer tipo de emoção, da raiva ao rancor, ao ódio, ao amor, à tristeza, à melancolia, à vingança, todo tipo de sentimento que gera emoção, efetivamente, ela significa que o centro emocional dela, que a gente pode até colocar um termo técnico, que são as amígdalas, que ficam na parte interior do cérebro, que são os centros emocionais. Esses centros emocionais determinam basicamente o que é depressão. Porque a pessoa, ela olha para o mundo, não gera sentimento. Ela olha para o seu passado, para a fotografia, não gera sentimento. Ela olha, passa por uma rua da sua infância, não gera sentimento. Ela olha para a faculdade, onde ela estuda, onde ela estudou, não gera sentimento. Ela olha para os filhos, ela olha para o pai, ela olha para si próprio e não gera nenhum tipo de sentimento. De modo que a depressão não é tristeza. Ter tristeza é um bom sintoma. A depressão é a ausência de emoção. E eu não falo o que eu penso, eu nunca gosto de falar o que eu penso. Eu gosto muito de refletir aquilo que eu estudei. E dentro desses estudos que eu fiz, esse livro aqui, maravilhoso, que eu já citei várias vezes, né? O Demônio do Meio-Dia, uma anatomia da depressão, né? Desse Andrew Solomon, embora o texto esteja invertido, não sei se está invertido para vocês, mas esse texto aqui, ele é um texto bem empolgante, tá vendo? Olha quantas páginas, são quase 600, 700 páginas, em que ele fala sobre a depressão. Ele mesmo, esse Andrew Solomon, é um psicólogo que vive de depressão. Ele é depressivo, diagnosticadamente depressivo. E ele fala bem no início que a ausência da capacidade de sentir é o princípio da depressão. Você não sentir, ela é depressão. Aí a questão que agora que eu quero abordar é por que o nosso cérebro cria esse momento muito esquisito e maluco da depressão. Por que nós somos obrigados, ou nosso cérebro possui esse mecanismo de depressão, que é a ausência dos sentidos. Aí eu vou num capítulo bem interessante, um dos últimos, né, chamado Evolução. Ou seja, do ponto de vista evolutivo, por que o nosso cérebro criou a capacidade de não sentir emoção. E aí eu vou ler com vocês aqui um trecho que fala o seguinte: já se falou muito sobre quem, o que, e quando e onde da depressão. Mas aí vem os evolucionistas, que estudam a evolução das espécies, dos seres, do comportamento. E eles têm voltado a atenção do porquê que surgiu a depressão. E ele coloca: o interesse no porquê da depressão
Começa com a história. A biologia evolucionária explica como as coisas são como são. Por que uma doença, obviamente tão desagradável como a depressão, e ela é totalmente improdutiva do ponto de vista evolutivo, do ponto de vista social, do ponto de vista individual, por que essa doença ela acomete ao indivíduo? Quais vantagens existem na depressão? Ou se é simplesmente um erro, um equívoco. A depressão surgiu por um equívoco do nosso organismo. Mas aí existe uma explicação da depressão. Que a depressão surgiu no momento de conflito, os conflitos, né, na própria tribo. Aquela pessoa que ganhava a luta e o perdedor, ele se rendia e gerava o sentimento de separação do grupo. Ele tinha que se excluir. E essa exclusão do grupo, né, o lado interno, quer dizer, ele não podia mais lutar pelo grupo, fazer parte do grupo, ele tinha que se afastar do grupo, para justamente o grupo não entrar em conflito, foi que começou a gerar melancolia. E a melancolia, evidentemente, teve esse princípio do quê? De eu me submeter à ordem superior e não entrar mais em conflito e preservar, evidentemente, o grupo, enfim, a comunidade a que ele pertencia. Enfim, tá aí. Um caminho para quem sofre de depressão refletir a respeito. Tá depressivo? Você sente que está depressivo? Calma. Porque atualmente a gente pode pensar na depressão, tentar, não é fácil, tá? Não é nada fácil, tem que buscar um auxílio mais técnico, mais profissional, psicólogo, psiquiatra, enfim, tem que haver um cuidado. Só que se a gente partir do princípio que a depressão é a ausência de sentimento, uma das coisas que vai ajudar efetivamente vai ajudar o indivíduo a sair da depressão, é uma coisa muito prosaica, muito simples, que é tentar gerar emoção. Tentar gerar emoção. Eu me lembro que quando eu tive essa depressão dos meus 18 aos 22 anos de idade, sem saber que era depressão, que fique bem claro, porque na década de 90 as coisas estavam muito ainda nebulosas sobre a mente humana. Hoje em dia as coisas estão muito mais práticas, existem muitos estudos a respeito da mente humana. Eu me lembro que segunda-feira era um dia para mim muito feliz, porque à noite havia futebol, narrado pelo Luciano do Vale, e aquilo para mim me trazia uma emoção muito gratificante. Outro escape para mim emocional era quando eu assistia o seriado na Anos Incríveis, na Cultura, do Kelvin. Eu assistia aquele seriado, me dava uma emoção super positiva. Outro aspecto positivo também, que eu me lembro, é claro, né? Eu escrevia muito, eu ouvia muita música, mas eu me lembro que quando eu acordava, era um sacrifício. Quando eu acordava e sentia aquela depressão batendo em mim, aquela ausência de emoção, era um sacrifício. Aí eu ficava buscando, né, caminhos. Até que um dia eu bati o pé, né? Eu falei, eu preciso sair dessa. Aí eu comecei a gritar positividade, falar as coisas super positivamente, que eu sou feliz, que as coisas estão boas, enfim, um discurso positivo. Provavelmente esse mecanismo também ajudou ao meu cérebro criar lá, né, nos meus centros emocionais, uma resposta positiva. E as enzimas, toda aquela parte técnica, mais química, mais neural mesmo, começou a ser reativada. Não é fácil, mas eu vou repetir. Depressão não é tristeza, não é angústia, não é melancolia. É ausência de sentimento. Qualquer tipo de sentimento que você que você não está sentindo, já é o passo principal da emoção, da depressão. Tá melancólico? Isso é ótimo. Tá triste? Isso é ótimo. Você tá com raiva? Isso é ótimo. Tá eufórico? Isso também é ótimo. Ou seja, toda emoção ela é super bem-vinda. Todo princípio emocional é super bem-vindo. Aliás, nada que existe naquilo que a gente vê, naquilo que a gente ouve, naquilo que a gente sente, todas as percepções do nosso corpo, elas passam pelo nosso sistema emocional. Ela tem que passar pelas nossas emoções, porque se não passa pelas nossas emoções, não tem sentido. Uma boa educação, ela tem que ter um vínculo emocional, porque cria-se o sentido. A emoção,
né? O sistema límbico, para ser muito mais claro, né? É aquilo que vai nos dar sentido para o mundo. E só mais um detalhe. Eu comento com os meus alunos. Não existe memória. Aquilo que você chama de memória, na verdade, é emoção arquivada. Se eu pedir para você agora pensar, né, em algo triste, na verdade você vai estar vinculando o sentimento de tristeza a alguma memória. Agora, se eu falar para vocês, resgatem uma memória de quando era você criança, você não vai resgatar uma memória, você vai resgatar uma emoção e aquela emoção vai gerar aquela memória. Por quê? Se você resgatar a memória e essa memória não tiver nenhuma emoção ancorada, nenhuma emoção vinculada, certamente você vai estar no princípio da depressão, naquele princípio da angústia, naquele princípio que você vai não sentir a vida presente. Então, recapitulando, emoção é memórias. Ou melhor, emoção são memórias. Sinta. Não fique com... A vergonha é uma emoção também, a tristeza é uma emoção, a euforia é um tipo de emoção, a alegria é emoção, enfim, sinta, não tenha vergonha de sentir. O racionalismo é bárbaro, eu particularmente sou bastante racional, mas como escritor e muitas vezes como poeta, eu deixo, né, esse lado emocional aflorar porque eu sei da importância da emoção, tá bom? Então tá aí, depressão, ausência de emoção e não tristeza. Despertou de manhã, não está vendo sentindo em nada, você olha para a foto sua quando passado, você olha as pessoas que você convive diariamente e não está sentindo nada de emoção, aí sim é o princípio da depressão. E se cura a depressão com remédios, com terapias, com tudo, mas resgatando o valor emocional da nossa existência. Tudo bem? Então tá aí, uma dica novamente. Para terminar, esse livro maravilhoso, fantástico, vocês podem comprar e lerem, é um livro muito grande. E lembrando, né, que eu estou publicando o meu terceiro livro, chamado Miguelito Memórias, né? É um romance maravilhoso, que fala bastante também sobre esse aspecto de depressão. Eu até coloco no livro lá que a depressão é a cólica da alma. Nós temos a cólica do corpo, mas a depressão é a cólica da alma. Como é que nós vamos eliminar? Quais são os anestésicos para essa cólica da alma? Emoção. Sinta emoção. Tá melancólico? Saia. Tenta sair. Vai viajar. Vai andar pela rua. Tenta sentir emoção. Até um desabafo. Quando você desabafa com alguém, é princípios emocionais. Tá bom? Fica com Deus. Um abraço aí. E logo mais faremos outros lives, né? Agora eu vou compartilhar aí no feed de notícias e também naqueles outras coisinhas lá. Podem mandar comentários, que é sempre bem-vindo, tá bom? Um abraço aí, até mais.